Aproveitando a posição que estamos, por favor, abra sua Bíblia, seu coração, seus ouvidos espirituais, dilate aí a sua alma para receber a palavra do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, que foi escrito e narrado pelo discípulo do amor, João, capítulo de número 21. Nós vamos ler os primeiros 14 versículos. João, capítulo de número 21, nós vamos ler os primeiros 14 versículos. Enquanto você procura o texto, eu lembrei de pedir que você não esqueça de trazer o cofrinho missionário até o final de novembro. Em dezembro, nós somamos todas as entradas do ano do cofrinho missionário e dividimos em partes iguais aos nossos missionários. Para quê, pastor? Para dar um reforçozinho na oferta, para que eles tenham um finalzinho de ano aí um pouquinho mais folgado, um pouquinho melhor. E esse ano foi muito difícil para os missionários, né? Então, a sua oferta do cofrinho vai ser, mais uma vez, extremamente útil. Então, não deixe de ensinar seus filhos que eles podem comprar o chocolatinho deles, o chicletezinho deles, mas não deixar de colocar também uma oferta no cofrinho missionário. Nós acreditamos que vai dar para trazer a terceira remessa até o fim de dezembro. Nós já trouxemos 2 vezes e nós acreditamos que vai dar para trazer ainda a terceira. Talvez não tão cheios que nem nas outras 2, mas nós já estamos colocando lá as moedas e eu sei que o Senhor vai multiplicar grandemente na sua vida tudo que você fizer pela obra missionária. Dito isto, vamos ler João 21 a partir do verso 1, diz a palavra do Senhor. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. E naquela noite nada apanharam. Sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, 100 metros, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali as brasas e um peixe posto em cima e pão.
Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Quantos podem dizer amém? Mais uma oração e vamos então à palavra do Senhor. Nosso Deus e nosso Pai eterno, santo é o teu nome, viva é a tua palavra, eficaz, penetrante, poderosa, e mais uma vez, de bom grado, nós queremos receber a tua palavra. Pai, faz por ela o que te apraz, salvando, libertando, curando, restaurando, consolando, tornando a chamar, dando uma nova chance para pessoas que estão conosco aqui, mas também estão ligados com a gente através das redes sociais, através do poder da comunicação na internet. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Eu sei que o Senhor tem uma palavra para todos nós, e eu te agradeço, porque o Senhor é poderoso para, através desta palavra, fazer mais do que eu estou pedindo ou pensando. Em nome de Jesus, nós te damos graças e louvores. Amém e amém. Muito obrigado. Sentem-se, por favor. Hoje eu quero pregar sobre o missionário Pedro e as suas lições. O missionário Pedro e as suas lições. O que a gente pode aprender com o missionário Pedro? É sobre isso que eu queria falar esta noite. Antes de entrar na introdução, eu queria lembrar você que o mais importante não é o evangelizador, não é o evangelista. O mais importante é o evangelho. O mais importante é o evangelho. Queria também lembrar que mais importante não é o pregador. O mais importante é a pregação do evangelho. Glória a Deus. Então, vamos dar a importância ao evangelho e à pregação mais uma vez, porque isso é o mais importante. Glória a Deus. Simão Pedro era filho de João, irmão de André, era casado e tinha por profissão pescador. Ele fora criado às margens do mar da Galileia. Esse mar que tem esse nome, mas na verdade não é mar. É um grande lago de água doce que tem 21 quilômetros de comprimento e 14 quilômetros de largura. Nesse mar da Galileia, também pode ser chamado de mar de Tiberíades, como a gente leu aqui em João 21, esse era o lugar de exercício da profissão de Pedro. Pedro
era um exímio pescador, era um homem da pesca. E por causa do testemunho do seu irmão André, ele conheceu Jesus, se aproximou de Jesus. E uma das primeiras experiências deste homem com Jesus, nós encontramos, por exemplo, está registrado em outros evangelhos, mas, por exemplo, em Lucas capítulo 5, você encontra o relato de um momento em que Jesus estava pregando e uma grande multidão cercava ele. Então Jesus decidiu se afastar um pouco da multidão. A multidão comprimia ele. Ele estava se sentindo mal, porque ele queria ensinar a multidão, mas a multidão queria estar muito pertinho dele. E isso era ruim. Então, o que Jesus fez? Jesus foi até a beira da praia e ele viu ali 2 barcos. E, não por coincidência, ele pede um desses barcos para que esse barco o levasse um pouquinho para dentro do lago, do mar, e de lá ele pudesse falar à multidão e ficar mais à vontade, sem aquela compressão da multidão. E ele escolheu o barco de Pedro. Depois de fazer o que Jesus tinha que fazer, Jesus então encontra com os pescadores. E eles estavam lavando as redes, porque eles tinham voltado de uma noite de pesca. E aí, Jesus se dirige a eles e pergunta: como foi a pescaria? E eles disseram: não apanhamos nada. Mas Jesus disse: olhem, voltem ao mar, peguem as redes, voltem ao mar e voltem a pescar. Pedro, pescador experiente: Senhor, passamos a noite, não deu um lambari sequer, não deu nada, e tu manda a gente voltar agora, esse horário, a gente pescar? Sim, voltem ao mar, só que agora vocês vão lançar a rede do outro lado. E aí Pedro, imagino eu, o texto não dá esse detalhe, mas com toda a sua experiência, porque depois o texto vai dizer que ele ficou pasmado. Então, com base nisso, eu fico a imaginar Pedro pensando: pá, voltar vai ser em vão, não vai dar nada. Mas ele faz uma declaração muito importante. Ele disse: conforme a tua palavra, lançaremos as redes. E aí, sabe o que aconteceu, irmãos? Eles obedeceram o apelo de Jesus e eles fizeram conforme Jesus tinha lhes orientado. Sabe o que aconteceu? As redes ficaram tão cheias de peixes que a impressão que eles tinham é que o barco ia virar e as redes iam se romper de tanto peixe que eles retiraram naquele momento, naquela ordem de Jesus. Então Pedro, pasmado, admirado, ele se lança aos pés do Senhor e diz: Senhor, se afasta de mim, porque eu me considero indigno de estar tão perto de um homem como esse. Aí então Jesus revela o seu objetivo, o seu principal propósito naquela manhã. Ele disse: Pedro, vem e segue-me, e eu vou te fazer um pescador de homens. Aleluia! E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que Pedro largou tudo e seguiu a Jesus. Se você pode, adore o nome do Senhor.
Aleluia, aleluia, aleluia. O tempo foi passando, Jesus foi fazendo a sua obra, ensinar, pregar, e Pedro foi vendo Jesus curar leproso, curar cego, curar surdo, curar coxo, ressuscitar mortos. Ele foi vendo Jesus fazendo bem a tantas pessoas, e ele vai ficando cada vez mais entusiasmado. E numa das visitas de Jesus lá no extremo da Galileia, quase no Líbano, lá nas colinas de Golã, Jesus então chama os seus discípulos à parte e pergunta para eles: quem dizem as pessoas que eu sou? E aí, meus irmãos, o Pedrão prontamente, que já tinha visto Jesus curar a sogra dele de uma maneira sobrenatural, que já tinha visto a mulher do fluxo de sangue ficar curada imediatamente só por ela tocar nas orlas de Jesus, que já tinha entrado lá no quarto daquela jovem que estava morta e ouviu Jesus dizer para ela, Efatá, e a Bíblia diz que ela se levantou viva. Oh meu Deus, ele tinha visto tudo isso. E quando ele pergunta, que dizem os homens que eu sou? O Pedro toma a frente e diz para ele, Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fica tão contente com essa revelação que ele disse para Simão, Simão, filho de João, filho de Bar, Jonas em hebraico, eu te declaro que não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai. E eu quero te dizer mais, tu és fragmento de pedra, mas sobre a rocha, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Imagine a alegria de Pedro, diante dos outros, tendo recebido um elogio tão grande. A Bíblia não diz exatamente quanto tempo passa, mas na narrativa bíblica é na sequência. Na sequência, Jesus começa a falar da sua missão. Olha, eu vim à terra para dar a minha vida. Eu vim à terra para morrer, para ser entregue nas mãos dos malfeitores, para ser sacrificado. E aí Pedro, ouvindo isso, ele não aceita essas palavras de Jesus e começa a repreender Jesus e dizer, não, Senhor, longe de ti aconteça tal coisa. E agora então Jesus, olhando para Pedro, ele diz, arreda-te, Satanás, para trás de mim, porque tu não cogitas das coisas de Deus, senão das coisas do teu reino. E Pedro agora é assustado com essa palavra. Há pouco ele recebe um elogio, e agora ele recebe uma palavra forte como essa. Graças a Deus, Jesus não estava expulsando demônio de Pedro, Pedro não estava endemoniado, e nem era Pedro que estava sendo repreendido. Jesus se dirigiu a Satanás e disse, Satanás, arreda-te daqui, sai para trás de mim, louvado seja o nome do Senhor, porque Pedro entendeu isso e continuou seguindo a Jesus. Sabe por que acontece isso, irmãos? Esses altos e baixos, sabe por que acontece isso? Porque nós somos extremamente vulneráveis. A nossa natureza humana, ela é vulnerável, ela é sujeita a cometer esses deslizes, a desconcentrar, a perder o foco, e de repente a gente se meter em encrenca. A gente tem muito do
do Pedro. A gente faz muita coisa que Pedro fazia, por sermos afoitos, precipitados, muitas vezes, primeiro agimos para depois pensar no que nós fizemos. Assim era Pedro, mas mesmo assim, irmãos, ele vai ter uma experiência sobrenatural. E mais uma vez ele vai se precipitar. Já que Jesus está lá naquela região, ele chama Pedro, Tiago e João apenas. Se separa do grupo dos outros discípulos. E com estes três, ele vai então para um lugar à parte. E estando ali a orar, a Bíblia diz que aconteceu algumas coisas. A primeira, o rosto de Jesus começa a brilhar, 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 como o sol do meio-dia. Era um brilho sobrenatural. De repente, aparece Moisés e Elias, e começam a conversar com Jesus acerca da morte de Jesus e tudo que ele ia passar. E de repente, no meio dessa conversa de Jesus com Elias e com Moisés, ouve-se uma voz do céu que diz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E aí Pedro, em vez de ficar quieto, só admirando e valorizando a posição que ele está, a oportunidade que ele está tendo do sobrenatural, o Pedro lá vai se intrometer e diz: Jesus, interrompe lá o assunto deles. Jesus, olha, como é bom estarmos aqui. Se tu quiser, a gente faz 3 tendas e nós ficamos aqui. E aí Jesus novamente tem que chamar a atenção do Pedro, porque ele não era a figura central ali, ele estava metendo os bedelhos dele onde não devia, ele está falando na hora errada, ele está querendo fazer coisa que não era o propósito, era só uma experiência para aquele momento, e já ia se desfazer e Jesus ia continuar a sua jornada. Mas ali está o Pedro que dá esses balões facilmente. Logo depois disso, Jesus então vai para um lugar com os apóstolos e ele faz uma coisa extremamente inusitada. Jesus pede para eles sentarem à volta dele, vai ao encontro de uma bacia e também uma toalha, e diz a Bíblia que Jesus começou a lavar os pés dos discípulos. E ele lava de um, lava de outro, lava de outro. Quando chegou em Pedro, deu certo? Você conhece o texto? Deu certo, sim ou não? Não, não deu certo. Era só o Pedro fazer o que Jesus estava fazendo com o outro. Ou seja, era só seguir o curso. Era só deixar Jesus fazer o que ele queria fazer. Mas o Pedro, lá vai ele querer assumir o comando e dizer para Jesus o que Jesus tinha que fazer. E aí Pedro diz assim: Jesus, sinto muito. Os meus pés tu não vai lavar. E aí Jesus disse: eu não vou lavar teus pés? Então deixa eu te dar uma notícia. Então tu não vai ter parte comigo. Tu vai ficar de fora então. Porque o que eu faço, eu estou fazendo. E se você não quer que eu lave teus pés, então você, em outras palavras, Jesus disse: então tu vai ficar sujo. Quando Pedro ouviu isso, disse: Senhor, então vamos fazer o seguinte, não lava só os pés, começa pela cabeça e vem lavando. E Jesus disse: Pedro, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado para vocês.
Agora, eu só quero lavar os pés, Pedro. Dá licença, Pedro. Fica quieto, Pedro. Dá para te esticar esses pés e botar na bacia aqui para mim lavar? São palavras minhas, isso não está escrito diretamente no texto, mas Jesus disse, João, que escreveu lá no capítulo 13 essa narrativa, Jesus queria dar um exemplo. Ele disse, o que eu estou fazendo agora, vocês também devem fazer. O que Jesus estava ensinando? Que o líder, ele não existe para ser servido. O líder é criado para servir os outros. Este era o grande exemplo de humildade que Jesus estava querendo passar, e o Pedro, afoito, precipitado, não estava entendendo. Jesus sabia que eram seus últimos eventos. Agora ele já começa a mirar o Getsemane, porque ele sabe que é chegada a sua hora. Então o que Jesus faz? Mais uma vez, ele chama Pedro, Tiago e João e diz, vamos ao Getsemane e ali vamos orar. Jesus disse, vamos orar. Jesus não disse, eu vou orar. E eles foram sabendo que Jesus queria contar com a oração deles. Jesus queria que eles ajudassem ele em oração. E aí, meus irmãos, o que acontece? Jesus, chegando no Getsemane, o lugar onde se prensam as azeitonas, é isso que é Getsemane, é um lugar que tem oliveiras lá, que são estimadas do primeiro século, do tempo de Jesus, de tão antigas que são aquelas oliveiras. Até hoje o Getsemane existe e lá estão as oliveiras. E Jesus ali no lugar de se prensar o azeite, no lugar onde ele precisava muito da presença do Pai na vida dele, como nunca antes, diz a Bíblia que ele pede licença e se afasta um pouco, e ele põe o rosto em terra e se ajoelha e começa a orar intensamente. A oração de Jesus é tão intensa, que a Bíblia diz que o suor dele começa a se transformar em grandes gotas de sangue. A Bíblia diz que Jesus está debaixo de tanta angústia, de tanta agonia, que os anjos vêm até ele para confortar ele, para ajudar ele, porque ele estava numa batalha extraordinária, porque ele sabia que ali na frente ele ia beber um cálice muito difícil de beber, o cálice, e ele diz, Pai, se possível, passa de mim este cálice, porque ele sabia que a coisa ia ser tão complicada. E uma das coisas mais difíceis para Jesus, sabe o que é? É que quando Jesus estivesse tomando o cálice dos nossos pecados, da nossa morte, da ira de Deus que estava naquele momento ali, por causa dos nossos pecados, ele sabia que o Pai iria como que virar o seu rosto para aquela cena, e ele teria que experimentar o desamparo do seu Pai. E foi isso que aconteceu quando Jesus estava na cruz. Ele bradou, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus sabia que ele ia passar momentos muito difíceis na mão dos homens. Mas aí, quando ele se recupera da oração, e ele volta para os discípulos esperando encontrar eles ali, no maior fogo, no maior fervor, falando em mistérios com Deus, clamando por ele, ele volta e acha eles dormindo.
Pedro roncava, profundo sono, num momento tão importante de Jesus. Pedro estava dormindo com Tiago e com João. Dali, meus irmãos, Judas já vai chegar com os soldados romanos para prender a Jesus. E o que acontece? Pedro, quando os soldados se aproximam, ele já tinha dito, Jesus, olha, eu quero te falar uma coisa, só entre nós, olha aqui, ó, ninguém vai botar a mão em ti, eu vou te defender. E tem mais, Jesus, se quiserem partir para a briga, eu não sou bom só de rede, eu também sou bom de espada, e eu vou sair na espada com os caras, mas ninguém bota a mão em ti, Jesus. Sabe o que Jesus vai dizer? Vamos ler? Lucas, capítulo 22, 31 a 34. Lucas, capítulo de número 22. Lucas, capítulo 22, 31 a 34. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Olha o que Pedro vai ter que ouvir Jesus dizer. Olha que coisa, irmãos. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará o galo hoje, antes que 3 vezes me negues que me conhece. Então os soldados vieram prender Jesus, e Pedro já passou a mão na espada e mirou a cabeça de um soldado. O soldado consegue se esquivar, mas mesmo assim o Pedrão corta a orelha dele. O soldado era o Malco, e a Bíblia então diz que Jesus, vendo aquilo, repreendeu a Pedro: guarda a tua espada, Pedro. Foi em direção ao soldado e fez a reparação da sua orelha. A Bíblia diz que a orelha dele ficou como dantes. Glória a Deus pelo poder que tem Jesus. Poder que, quando chegaram e perguntaram sobre Jesus, e Jesus disse: eu sou. A Bíblia diz que eles caíram todos por terra, por causa do poder da palavra de Jesus. Aleluia, aleluia. E agora, irmãos, com a prisão de Jesus, os apóstolos se dispersam. Jesus é levado à casa do sumo sacerdote. E diz a Bíblia, está escrito, eu estou deixando de ler os textos por causa do horário, mas a Bíblia diz que Pedro seguia Jesus de longe. Eu quero abrir um parênteses aqui agora, para destacar essas 2 expressões de Jesus. Na verdade, uma é de Jesus: Pedro, quando tu te converterdes. Meus irmãos, que interessante, é possível a gente estar aonde Jesus está, é possível a gente contemplar as obras de Jesus, é possível a gente ver as pessoas sendo transformadas por Jesus, recebendo milagres de Jesus, sem a gente experimentar conversão. Que coisa extraordinária isso. Olha o risco que nós corremos. Jesus disse: quando tu te converteres. O que isso implica? Que desde que Pedro estava seguindo a Jesus, ele ainda não estava convertido.
Outra coisa importante, quando Jesus está lá na casa do sumo sacerdote sendo interrogado, e lá a Bíblia já diz que eles começaram a bater nele, colocaram uma venda nos olhos dele, e batiam, davam socos nele, e diziam: se tu és profeta, dize quem te bateu. Nessa ocasião, a Bíblia vai dizer que Pedro estava seguindo Jesus de longe. Meus irmãos, quanta gente dentro da igreja que não consegue se entregar a Jesus, que não consegue fazer uma entrega total. Eles estão na igreja, mas eles servem a Jesus de longe. Eles ficam de longe, eles não conseguem se comprometer com Jesus. E aí, sabe o que aconteceu, irmãos? 3 vezes, enquanto Jesus estava na casa do sumo sacerdote, apanhando, sendo interrogado, e a Bíblia diz que ele já não falava mais nada, ele estava em silêncio. Em determinado momento ele diz: vocês estão dizendo que eu sou filho de Deus, não sou eu que estou dizendo, vocês estão dizendo. Mas quando Jesus então, no entendimento deles, retruca eles, então ele diz: olha aí, nós temos prova que ele está concordando que ele é o Filho de Deus, vamos levar ele a Pilatos. Nessa noite terrível, em que Pedro está ao longe, há um braseiro, e as pessoas vão até esse braseiro para se esquentar, e ali está Pedro, e de repente uma mulher se aproxima dele e diz: ei, tu não é um deles? Passado uma hora, um homem pergunta: ei, você não estava com Jesus? Mais um pouquinho para frente, outro diz: olha, o teu sotaque te condena, você é galileu e você andava com esse homem chamado Jesus de Nazaré. E sabe o que ele faz, irmãos? 3 vezes ele nega sua chamada, ele nega seu discipulado, ele nega o seu mestre. E aí sabe o que a Bíblia vai dizer? Quando o galo cantou, Jesus estava num lugar que ao longe dava para enxergar Pedro. Quando o galo canta e Pedro enxerga, ele visualiza ao longe Jesus, a Bíblia diz que caiu um grande quebrantamento sobre Pedro, e ele começou a chorar, mas era um choro de amargura. E agora Pedro então, meus irmãos, vai desaparecer de cena. Jesus é condenado no Sinédrio, ele é levado a Pilatos. Pilatos não quer condená-lo, mas os judeus estão terrivelmente contra Jesus. Aí Pilatos pega alguma coisa nas entrelinhas: ele era da Galileia? Então vamos fazer o seguinte, vamos mandar ele a Herodes. E quando Jesus é levado até Herodes, Herodes fica muito contente porque ele queria conhecer Jesus, porque ouvia falar, só que Jesus não está afim de conversar. E Jesus então faz silêncio, o Herodes fica brabo com ele e manda dar uma surra em Jesus e digam: levem ele para Pilatos. Quando Jesus volta a Pilatos, Pilatos, por causa da mulher dele, das experiências que ela tinha tido com Jesus, ele não quer condenar Jesus. Então ele estabelece um plano: já sei, tem um cara aí chamado Barrabás, o cara é da pesada, ele é líder do PCC aqui dos nossos dias, e eu vou colocar ele diante da multidão e dizer: quem que vocês querem que eu solte, Jesus ou Barrabás? Na cabeça de Pilatos, ele ia resolver o problema, ia soltar Jesus e ia mandar condenar a crucificação o Barrabás. Mas a surpresa deles, irmão, dele, quando ele pede ao povo
quem que eles queriam crucificar. E a multidão começa a gritar: Jesus, crucifica Jesus, crucifica Jesus. E nesse momento tão difícil de Jesus, Pedro não está ali. Depois então da condenação perante Pilatos, ele lava suas mãos e manda então que crucifiquem a Jesus. Jesus vai apanhar mais um eito. Antes de pegar a sua cruz, vão escarnecer de Jesus e vão bater ainda mais nele. Depois de bater muito em Jesus, eles vão obrigar Jesus e os outros dois a carregar a cruz até fora da cidade no Calvário. Jesus está com muita dificuldade, ele está desidratado, ele está com muitas dores, ele está sofrendo muito. Não tinha um dos apóstolos ali para ajudar ele. Não foi um dos apóstolos que ajudou Jesus a carregar a cruz até o Calvário. Quando Jesus chega no Calvário, ele é posto sobre a cruz e a Bíblia diz que eles cravam Jesus na cruz. E quando Jesus ali às 9h da manhã foi levantado com aquela cruz, os apóstolos não estão ali, Pedro não está ali, ninguém sabe de Pedro, a Bíblia faz silêncio sobre Pedro. Meio-dia, o sol se escurece, as nuvens fecham, relâmpagos começam a acontecer, terremoto abala a cidade de Jerusalém. Pedro não está ali. 3h, Jesus já não suporta mais tamanha pressão do ponto de vista humano. Ele fala as últimas palavras e então ele expira, ele morre ali na cruz. Pedro não está ali. Quando vão fazer o sepultamento de Jesus, algumas pessoas se dispuseram. José de Arimateia, um homem rico, oferece seu sepulcro para que Jesus fosse sepultado. Vão tratar ali de fazer algumas coisas, porque já estava chegando o sábado, já estava chegando o momento em que não se poderia fazer nada, tinha que ter pressa. Pedro não estava ali. Passa o sábado, passa o domingo de noite, domingo de manhã, passado o sábado judaico, as mulheres, nem são os homens, nem são os apóstolos, as mulheres decidem, vamos até lá, quem sabe a gente tem acesso ao corpo e a gente faz no domingo o que não deu para fazer na sexta-feira. E diz a Bíblia Sagrada, meus irmãos, que quando elas chegaram ali, a pedra estava removida, e elas entraram e viram que o corpo não estava ali, e quando elas estão atônitas, aparece um anjo, e o anjo diz para elas: por que vocês procuram no lugar dos mortos aquele que está vivo? Vocês se esqueceram que ele disse que ia morrer, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar? Eu quero te convidar para a gente ir até Marcos capítulo 16. Eu quero ler as palavras do anjo. Eu poderia citar, mas eu acho tão lindo a gente fazer esse gesto de ir ao texto. Olha o que o texto vai dizer. Meus irmãos, que coisa extraordinária. Marcos capítulo 16, versículo 6 é o que eu acabei de dizer. Porém ele disse: não vos assusteis, buscai a Jesus o Nazareno que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Mas olha só o 7, que tremendo, irmãos, que tremendo. Por quê? Porque apesar de todo o sofrimento que Jesus está passando, toda a concentração que Jesus está passando para cumprir e poder dizer está consumado,
ele nessa angústia, nesse momento de muito sofrimento, ele não esquece de uma pessoa. Olha o que o anjo vai dizer: mas ide, dizei aos seus discípulos. Ele podia ter só dito isto, sim ou não? Mas ele fez questão de dizer: dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, como ele vos disse. Ah, meus irmãos, imaginem Pedro recebendo essa notícia. Você pode imaginar que seja bom, mas não é. Jesus quer falar comigo. Eu neguei ele 3 vezes. Eu não acompanhei ele nos momentos mais preciosos da vida dele. O que Jesus vai falar? Pedro está atordoado, ele está muito preocupado. E aí ele começa uma marcha para a Galileia. São mais ou menos, irmãos, 100 quilômetros. Não tinha carro, eles não tinham posses, então eles vão fazer essa caminhada de 100 quilômetros. Imagine cada passo de Pedro caminhando em direção à Galileia, porque Jesus disse que eles tinham que ir para lá. O que vai acontecer quando Jesus me encontrar? O que ele vai me falar? Ele está muito preocupado, a consciência dele está acusando. Eu neguei Jesus, eu neguei o meu discipulado, eu neguei o meu apostolado, a minha chamada. Eu não estou mais seguindo Jesus, eu não fui com ele até o fim. Pedro está mal. Eu vejo ele caminhando em direção à Galileia e continua chorando, está deprimido, não tem mais jeito para mim, não há mais o que fazer comigo. Quando eles chegam na Galileia, agora eu chego em João 21, onde nós lemos, diz a Bíblia que Pedro vai tomar uma decisão. Ele chamou os outros apóstolos e disse: vou pescar. Como ele era um líder, como era aquele homem sempre pronto a tomar a frente, os outros que não tinham negado a Jesus e que tinham recebido a ordem de ver Jesus, poderiam ter dito: Pedro, você está doido, rapaz? Não, vão pescar nada. A notícia é que Jesus ressuscitou e veio na nossa frente. Vamos até onde Jesus está. Pedro está decidido. Eu vou abandonar tudo. Eu vou voltar para minha empresinha de pesca. Eu vou voltar a ser um pescador. Não há mais jeito para mim. Eu tenho certeza que quando Jesus me vê, ele vai me censurar. Ele vai dizer: pois é, né? Logo você que queria ser preso comigo, logo você que ia morrer comigo, hein? Bonito, me negou, me desamparou, me abandonou. Pedro tinha certeza que Jesus ia falar isso para ele. Então ele disse: vou pescar, não tem mais jeito para mim, eu desisto, eu vou pescar. E foi, irmãos. E não só foi, ele arrastou os outros com ele. E eles se lançaram ao mar e estão pescando. O que eles não sonham? O que eles não sabem, irmãos? É que Jesus está observando tudo à parte. Quando eles já estão lá no meio pescando, eles estão trabalhando para pescar. Nós lemos lá em João 21, quantos peixes eles tinham pego? Nem um. E vocês acham que Jesus não sabe disso? Aí Jesus vai falar uma palavra extraordinária, como diz
o pregador que eu gosto de ouvir, ele disse que Jesus falou uma palavra carregada de 1 tonelada de graça. Jesus olha para aquele bando de desertores, aquele bando de homens covardes, incrédulos, que tinham abandonado ele, e Jesus diz assim: filhos! Imagina eles ouvindo aqui, só no filhos eles já foram impactados. Opa, e aí Jesus pergunta: vocês têm alguma coisa para comer? E eles disseram: não tem nada, não tem nem uma piabinha, nem um lambarizinho, não pegamos nada. Jesus disse: lancem a rede para o outro lado. Opa! O Pedro pensou: eu já ouvi isso. E aí, meus irmãos, eles lançaram a rede e começou a brotar peixe grande na rede. Eles começaram a ver o movimento na água, o movimento na rede, e a rede começou a se encher. Quando a rede se encheu, a Bíblia diz que Pedro mergulhou na água. Era uns 100 metros de distância, e lá vai o Pedro na frente nadando, e dizendo: é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, o que ele vai falar para mim? O que ele vai falar para mim? Aí sabe o que acontece, irmãos? Agora eu vou esquecer dos outros, vou pensar só em Pedro. Quando Pedro chega perto de Jesus, quem lembra o que tem? Quem lembra o que tem quando Pedro chega perto de Jesus? O que tem? Tinha um braseiro. Irmãos, em todo o Novo Testamento, braseiro só aparece 2 vezes na Bíblia. Primeira vez, braseiro, onde estavam se aquecendo aquelas pessoas, e a mulher perguntou para Pedro: Pedro, tu não é um deles? Tu não andava com ele? Eu acho que tu é de um deles. E Pedro vai olhar para a mulher e dizer: nem conheço esse homem. Ele falou isso na frente de um braseiro. Quando Pedro sai da água, ele olha, Jesus está na frente de um braseiro. E esse braseiro já tinha um peixe, mas um peixe não é suficiente para toda aquela galera. Então o que Jesus faz? Tragam os peixes. E aí Jesus começou a partir o pão e distribuir peixe. Partiu o pão e distribuir peixe. E aí sabe o que acontece, irmãos? Vamos encerrar lendo João 21, a partir do verso 15 agora. João capítulo de número 21, nós vamos ler a partir do verso 15 agora. Aleluia! Sabe o que Jesus vai fazer? Jesus vai chamar Pedro à parte. Jesus quer ter um tete a tete com Pedro. E ele vai perguntar para Pedro, versículo 15. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que a estes me amam? Tu me amas mais do que eles? No original, sabe o que Jesus pergunta? Jesus pergunta: Pedro, tu me amas com o amor divino? Pedro sinceramente diz assim: Jesus, eu gosto de ti. Ele não diz, eu te amo, na mesma palavra que Jesus falou. Jesus disse, agapasme. Ele disse, Jesus, filos te.
A palavra filos é a mesma palavra para amor fraternal, amor entre os irmãos. Não é ágape, amor divino. Jesus pediu: Pedro, tu me amas com amor divino. Ai, Senhor, eu gosto de ti. Jesus torna a perguntar para ele na mesma medida. E diz para ele, antes de perguntar, ele disse: olha, apacenta os meus cordeiros. Veja só, Jesus não está falando de peixe, ele está falando de ovelha. Jesus está falando de pessoas, Jesus está falando de gente. E torna a perguntar segunda vez e diz: Simão, tu me amas? De novo Jesus pergunta: tu me amas com amor divino? E Pedro não consegue dizer ágape. Ele disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu gosto de ti. Então Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Mas Jesus volta a falar com ele terceira vez e diz: Simão, filho de Jonas, tu me amas com amor divino? E agora ele triste, porque ele não conseguia dizer: eu te amo com amor divino. Ele usa toda a sua sinceridade e mais uma vez ele diz: tu sabes que eu gosto de ti, mas não é um amor divino. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Quando Pedro estava cheio de si, nem convertido era, ele quis passar para Jesus uma ideia de que ele amava Jesus com um amor divino. E na soberba dele, ele caiu de cara no chão, porque ele negou a Jesus. Agora, ele está humilhado, ele está quebrantado, ele sente toda a sua fraqueza. Então ele sinceramente diz: Jesus, nesse momento, eu não consigo dizer para ti que eu te amo com amor divino, mas tu sabes que eu gosto de ti. Jesus torna a dizer a ele: então, apacenta as minhas ovelhas. Eu te tirei do teu trabalho para te cuidar só de gente, para te ganhar gente para mim. E quando ele então, agora humilhado, recebe essa chamada de Jesus, porque essa chamada está dizendo o seguinte: olha aqui, eu quero que tu saibas uma coisa. Você até pode desistir de mim, você até pode voltar para a tua empresa, você até pode abandonar o apostolado, o discipulado, mas eu vim aqui te dizer uma coisa importante: eu acredito em você, eu não desisto de você, e não há pecado que tu possa cometer, que a minha graça não possa te perdoar. E aí Jesus vai dizer, sabe o que? Verso 18, na verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andava por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as mãos, outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E tendo dito isto, ele disse: segue-me, segue-me. E aí, meus irmãos, eu pergunto para vocês: Jesus aceitou o convite de Jesus, sim ou não? Pedro aceitou o convite de Jesus, sim ou não? Sim, ele aceitou. A prova disso
é que quando Jesus diz para eles ficar em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder, Pedro é um daqueles que está ali, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias, 10 dias, cumprindo-se o dia de Pentecoste. O Espírito Santo veio sobre eles, inclusive sobre Pedro, e ele foi cheio do Espírito Santo, ele foi cheio de poder, ele foi cheio de fogo, e eu tenho para mim que ali ele se converteu de vez. Quando as pessoas acham que eles estão bêbados, Pedro, diz a Bíblia, que se levanta sobre a multidão e começa a falar com os líderes de Israel e começa a pregar o evangelho com uma autoridade tamanha, irmãos, que só naquele dia quase 3.000 almas foram ganhas para Jesus e batizadas. Glorificado seja o nome de Jesus. E assim foi a vida de Pedro. Dá para contar tanta coisa do livro dos Atos dos Apóstolos, mas sabe qual é a que eu mais gosto? É que quando prenderam Pedro e Tiago, e no dia anterior mataram Tiago, e iam no dia seguinte matar Pedro, a Bíblia diz que Jesus decidiu livrar Pedro, e quando Jesus manda o anjo lá para livrar Pedro da cadeia, sabe o que Pedro está fazendo? Sabe o que Pedro está fazendo? Ele está dormindo, um pesado sono. Ele ia ser morto, ele não está nem aí, porque ele está cheio de Deus, ele está cheio de Deus, e o anjo tem que chacoalhar ele: vamos homem, que Jesus te livra dessa prisão. E assim foi Pedro, irmãos. E olha só, que coisa linda o que a Bíblia diz. Talvez você nunca tenha se dado conta disso. Por favor, de pé, abra sua Bíblia em 2 Pedro capítulo 1. Segunda Epístola de Pedro, capítulo de número 1, versículo 14 e 15. Talvez você nunca tenha parado para meditar nesse texto. Talvez você já passou tantas vezes em branco neste texto. Mas olha o que Pedro escreveu. Ele ficou sabendo da sua sentença de morte, que nem aconteceu com Paulo. Quando Paulo soube a sua sentença de morte, ele disse umas coisas parecidas, mas o foco é Pedro. Olha o que Pedro disse quando ficou sabendo que ia morrer. Ele disse assim: sabendo que brevemente, e ele está velho aqui, tá? Sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Lembra de João 21:18? Olha o 15. Mas também eu procurarei em toda a ocasião que depois da minha partida tenhais lembranças destas coisas. Irmãos, que coisas! A história de vida dele, ele tinha tudo para ser um fracassado, ele tinha tudo para ser um desviado, ele tinha tudo para desistir de Jesus, mas ele aprendeu que Jesus não desiste da gente. Oh, meu querido, que me ouve essa noite, talvez você esteja frustrado, porque muitas vezes você já fez que nem Pedro. Você já pensou em desistir, já pensou em largar tudo, já pensou em voltar atrás, abrir mão da chamada, abrir mão do discipulado, abrir mão da obra de Deus. Não tem mais jeito para mim, eu já fiz tanta coisa errada, mesmo estando na igreja, eu já dei tanta cabeçada, eu acho que Deus não tem mais nada comigo. Ei, eu estou pregando essa palavra em nome de Jesus, para te dizer: tem jeito sim, tem jeito sim, Jesus não desiste de você.
E tudo isto está escrito na palavra, para a gente se lembrar que o nosso Jesus, Ele usa falhos, Ele usa pecadores, Ele usa gente vulnerável, Ele usa gente precipitada, Ele usa gente ansiosa, Ele usa gente quebrada. Com uma única condição: entregue-se para mim, volte-se para mim, siga-me, siga-me. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, volte a seguir a Jesus, volte a seguir a Jesus. Ele acredita no teu potencial, Ele te deu talentos extraordinários. Não foi para você enterrar esses talentos, foi para você servir a Ele. Essa noite Ele te chama: vem e segue-me, vem e segue-me. Você pode ouvir Jesus falando ao teu coração, você pode ouvir o Espírito Santo falando ao teu coração: vem e segue-me. Nós vamos cantar agora. E enquanto nós vamos cantar, medite nessa palavra, acredite nessa palavra, e daqui um pouquinho eu vou orar por você. Eu vou orar por você, e Deus vai fazer uma obra de restauração na tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Senhor, bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Você pode declarar isso? Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Aleluia. Ouvi o meu Senhor. Ouvi o meu Senhor. Cante. Bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu tenho um fogo, eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, oh, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Larará, larará, larará.
descanso, eu não tenho descanso. Tem um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Acende o braseiro no teu coração. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa eu dizer o que o Senhor me revela. O Senhor me revela que tu tem dito: por que eu, Senhor? Por que eu sou tão atrapalhado, eu falho tantas vezes? Tem tanta gente mais capacitada que eu, tem tanta gente melhor do que eu. Por que eu, Senhor? Ei, porque Ele é soberano. Ele escolhe quem Ele quer. Ele escolhe quem Ele quer. E se Ele escolheu você, pare de dar desculpas. Ele te perdoa esta noite. Ele te abraça esta noite. Ele diz que te ama esta noite. Ele só te pede uma coisa: ame Ele também. Ame Ele também. Porque se você amar Ele, sabe o que você vai dizer? Eis-me aqui. Eu vou te seguir. Eu vou te seguir. Eu não sei se essa pessoa que falou isso para o Senhor hoje, eu não sei se ela está aqui, eu não sei se ela está em casa, se ela está em São Vendelino, Campo Mourão, Caseiro, Novo Barreiro, Passo Fundo, não sei, eu não sei, mas eu sei uma coisa, que Ele não desiste de você. Ele te quer cuidando das ovelhinhas dele. Ele te quer na obra dele. Ele te quer servindo Ele. Então o convite é: vem e segue-me. Você quer aceitar o convite? Você quer aceitar o convite? Eu vou orar por ti agora. E Ele que vê o teu coração, Ele que conhece tudo a teu respeito, Ele que não desiste de você, Ele sabe todos os erros que tu tem cometido. Mas se você aceitar esta noite, Ele perdoa todos os teus pecados e te dá uma nova oportunidade. Pai, como é bom saber que o Senhor é o Deus da segunda chance. Como é bom saber que o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados. Porque se fosse assim, nós já estaríamos no lago de fogo.
mas o Senhor nos trata segundo o Senhor é, e o Senhor é um Deus de amor e de compaixão. Pedro não merecia uma nova chance. Se fosse eu não teria dado uma chance a Pedro. Mas eu te louvo, porque tu não és eu, tu és Deus. E o teu amor excede o nosso entendimento. E o Senhor usa as pessoas mais improváveis da terra. E isso nos basta, Pai. A tua graça nos basta. O teu perdão nos basta. O teu amor nos basta. Ah, que vontade que dá de pedir para você abraçar alguém que está com o coração queimando aí perto de você. Alguém que o braseiro que estava apagado voltou a acender de novo. Mas por mais que a minha emoção diz abraça, a minha razão diz não, não abraça. Mas o meu consolo e o meu descanso é que Jesus está abraçando vidas esta noite. Jesus está abraçando vidas aqui esta noite. E o coração volta a arder. O coração volta a queimar pelo Senhor. E como prova disso, esses que estão com o coração queimando vão ser os primeiros que vão aplaudir a Jesus. E depois os outros vão aplaudir também. Ele não desiste. Ele não desiste. Oh, Ele aleluia! não desiste. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, Ele não Espírito desiste. Santo, obrigado, Espírito Santo. Ele não desiste. Ele não desiste. Ei, você não pode abraçar, mas você pode olhar nos olhos de alguém e dizer: Ele não desiste Ele de não você. desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste, Marquinhos. Ele não desiste, Marquinhos. Você é do Senhor, Ele não desiste de ti. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim.